dia 8 de novembro de 2014, G3, G4, rosa azul. Na luz e no fogo dourado, em amor e sabedoria, declaro abertos os trabalhos de hoje. Hey, hey! Que as bênçãos maiores de nosso Pai e de nossa Mãe complementem aquilo que falta a cada um de nós em termos de discernimento, de amor, sabedoria, sobretudo de bondade, de ética fraterna. Que possamos, nesse encontro de hoje, irradiar mais uma vez a luz e o fogo dourado através de todos os quadrantes desse planeta, sobretudo nos quadrantes sul, aonde nós multiplicamos essa energia através dos nossos pontos de luz, dos nossos templos, de nossas cidades, de nossa rede de luz. Que possamos abençoar a vida no todo da vida, de cada criatura, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, gerando um despertar de consciência que nos livra das estruturas do mau karma, que nos permite acessar os registros acásticos, que nos permite acessar o grande livro da vida. E ali, naturalmente, nós, mais uma vez, despertarmos em consciência, relembrarmos aquilo que tratamos antes de aqui adentrar novamente em um veículo biológico. Que os mistérios sagrados da vida restabeleçam a conexão da memória através do tempo, nos permitindo uma união plena com as hierarquias que nos amparam, com as hierarquias que nos dão o todo da energia, da força, da intuição, da clareza, do discernimento. Sim, porque nós não somos sós, nenhum de nós. Formamos sempre um conjunto de família espiritual, de equipe espiritual, de grandes grupos espirituais que nos dão um rumo. Teoricamente um norte, não necessariamente, é claro. Porque muitas vezes mergulhamos dentro de grandes grupos movidos por estruturas negativas, de maus karmas, e aí nos contaminamos e fortalecemos as estruturas cósmicas e astrais terrestres que prendem de forma atávica essa humanidade e a impede de evoluir, de ascensionar, de se erguer às esferas maiores. Que nesse encontro de hoje possamos, através do amor, sabedoria e do conjunto dessas hierarquias sagradas, sobretudo pela hierarquia Osíris, nosso amado Pai, juntamente com Isis, nossa grande mãe, estabelecer os vínculos ou os elos necessários para uma atitude mais reta, mais digna no dia a dia, com o auxílio de Ogum Beramar e de Oxum, nossos pais mais próximos dos planos físicos ou biológicos. Que possamos, nesse momento, integrados com os reinos elementais, fortalecer a nossa estrutura criadora, geradora e ativar os núcleos pelos quais cada um de nós é um canal de luz e um instrumento de cura, a serviço da vontade e do amor daquele que é pai e mãe. Plagiando a igreja cristã, eu diria: bem-aventurado seja aquele que carrega no seu espírito o sentido da paz.
do amar ao próximo como a si mesmo, do se permitir fluir livre. E todos aqui sabem, meus queridos filhos, que é muito difícil amar ao próximo como a si mesmo. Porque todos têm, de alguma forma, medo. Todos, de uma certa forma, são gatos escaldados. Um desconfia do outro o tempo todo. E a gente não percebe que essa desconfiança é uma desconfiança interna que nós nutrimos por nós mesmos. Nós não nos damos conta do quanto é difícil nós acreditarmos na luz que há dentro de nós. Nós tememos a condição de sermos a imagem e semelhança com o Criador, até pela responsabilidade de sermos retos, de sermos dignos e de precipitarmos a fraternidade e a irmandade. Mas nós, através das hierarquias que nos representam no todo da vida e em todos os planos, precipitamos através desse nosso grupo energias matriciais que impulsionam a vida, repetindo, no todo da vida humana. Assim, abençoamos o ser. Assim, abençoamos a possibilidade de irradiar carinho, amor, fraternidade, essas coisas todas. Durante esses últimos anos tenho falado muito no desamor, na dor. Tenho falado muito na imperfeição, na nossa incapacidade. Tenho estado muito cansado, exatamente por ter que fazer isso. Porque quando se fala de amor, sempre entra num ouvido e sai pelo outro. Lá dentro do nosso coração, de repente, um pequeno eco, um sonho, uma esperança. Mas no momento seguinte, esse sonho se desfaz, esse momento já não mais existe. A dificuldade que temos de viver a expressão do amor, do amar incondicionalmente, sobretudo a nós mesmos, de nos aceitarmos, de aceitarmos o próximo, é muito difícil. Nos últimos anos temos lutado muito, dentro do próprio grupo, no todo das hierarquias, para que a humanidade por inteiro, em todos os sentidos, através do que nós representamos dentro do grande grupo, que é a humanidade encarnada e desencarnada, tivesse uma melhor possibilidade, uma melhor condição. Olhem, meus filhos, o quanto é difícil fazermos esse trabalho conosco. Como é difícil nós conseguirmos neutralizar os nossos medos. Como é difícil neutralizarmos, sabe, as nossas inseguranças. Quantos problemas temos em abrir mão de coisas que no fundo não tem sentido nem valor, mas que nós achamos fundamentais para o nosso bem viver. Assim nos travamos, nos amarramos, ficamos presos, sofremos, projetamos as responsabilidades nos outros, e vocês sabem o quanto falamos sobre isso. Mas de que adianta falar? De que adianta precipitar tanta energia de amor quando os corações e as mentes são refratárias? De que adianta precipitarmos na criatura humana a consciência de que cada um é um cálice vivo, fonte viva e inesgotável de energia vital? Nós somos tudo o que precisamos ser, e dentro de cada um de nós, como canais e instrumentos, nós temos
a energia da matriz do Criador e da geradora. Dentro de nós temos as possibilidades de realmente fazermos a grande diferença. Mas todo mundo experimenta na pele a dificuldade de vencer as barreiras astrais, que são as barreiras do inconsciente coletivo, que geram paredes gigantescas. Se eu não estou enganado, essa semana se comemorou a queda do Muro de Berlim. Mas o homem tem muros. Eu diria sem fim. Há tanto tempo que eu não posso contar. Dentro de cada um de nós existem muros totalmente impenetráveis, inexpugnáveis. Nós mesmos, nós criamos eles na memória do tempo, nas multi-experiências existenciais. Mas nós não temos hoje coragem de os derrubar. Nós não mexemos nessa estrutura. Tememos. Viver é uma experiência, como eu sempre digo, mágica, interessante. Mas ao mesmo tempo, me lembro dos castelos medievais, dos seus porões, das masmorras, daqueles lugares féticos, nojentos, aonde as pessoas não tinham direito algum à sua liberdade, à sua dignidade. O tempo passou, os homens se dizem civilizados, inteligentes, conhecedores, educados, mas os muros continuam, as prisões continuam, só que agora elas são internas, elas são dentro de cada um de nós, porque a memória do tempo nos aprisionou, porque não somos capazes de nos libertar, porque não somos capazes de amar, e se não somos capazes de amar, não somos capazes de perdoar. O perdão misericordioso e incondicional é tudo, filhos de meu coração. O perdão misericordioso e incondicional é o trampolim que a gente busca para conseguir dar o salto quântico necessário para vencer os muros, os abismos, os calabouços, os porões da ignorância da memória humana. Nós que trabalhamos com o amor, sabedoria, temos uma responsabilidade imensa de amar, amar e amar. Luz dourada, a luz que emana todos os tons do espectro de Deus. A luz dourada que representa o Cristo, que é justamente a multiface, ou a multifacetação do que nós chamamos de Criador, Gerador. Cada um de nós é um Cristo multifacetado na dimensão maior e unitária de Deus. E cada um de nós representa essa essência total, não apenas uma pequena parcela. O entendimento disso é fundamental para que possamos aceitar as diferenças e, sobretudo, nos colocar cada dia mais ao serviço. Mas talvez você já tenha entendido que nos colocar a serviço não é o suficiente. Porque entregarmos alguma coisa que nós não entendemos ou não conseguimos manipular,
que foge do nosso controle, nunca é uma entrega. É um jogo. Uma tentativa de barganhar, de obter vantagens, de alcançar algo que nós queremos, mas que no fundo não merecemos. É difícil de entender ou de compreender isso. E assim a humanidade prossegue nesse jogo infindável, kamikaze. E quanto mais buscamos conhecimento, quanto mais buscamos tecnologia, entendimento, mais nos afastamos da essência primária, matricial da vida eu sou. Entendemos de tantas coisas, mas não sabemos de nós. Isso está em cada um, sem exceção. Todos nós, sem exceção. Aqui somos esses aprendizes. Nada sabemos, nada somos. E o que nos perturba é justamente o fato de sermos a imagem e semelhança com o Criador, nos dando a possibilidade de sermos todas as coisas, mas, no entanto, não permitimos que isso seja permeável. Nos tornamos refratários na tentativa de nos proteger, seja do que for. Mas a jornada é épica. A jornada nos ensina na dor. E quanta dor! E quanto mais dor, mais refratários ficamos. Quanto mais dor, mais nos isolamos. Instinto de sobrevivência. Faz parte da nossa personalidade, do nosso ego. Todo homem o tem. É um mergulho à insanidade. Nos defendemos e quando nos defendemos, nos afastamos ainda mais de nós. As respostas ficam longe. Hoje temos autores, grandes escritores, homens sábios, entre aspas, possuidores de conhecimento e de títulos, mas poucos são aqueles que mergulham na essência da vida e se entregam ao simples, aonde as verdades são inteiras e nos complementam em todos os sentidos. Entrega, rendição, amor. Simboliza a ética a respeito, um reto caminhar, uma digna manifestação de um eterno aprendiz que erra, mas que no momento seguinte retorna ao caminho original, pois reconhece o seu erro, tem humildade suficiente para pedir perdão, para perdoar e para continuar a jornada. Um trabalhador da luz, meus filhos, está sempre na luz. Luz é consciência. Luz é amor, sabedoria. Luz é um estado de total sanidade. Sanidade. A nossa consciência se abre e se molda na mente do Criador e no coração da geradora. Deixamos de ser uma pulguinha fazendo cócegas num grande corpo planetário. Somos uma estrutura divina manifesta, criando e gerando novas possibilidades, compartilhando amor.
gerando assim energia suficiente para ascensionar as estruturas moleculares, atômicas, de sustentação da matéria. Nos erguemos a oitavas cada vez maiores. Pelo menos essa, meus filhos do coração, é a meta, o objetivo de um canal e de um trabalhador da luz. Gerar mecanismo eu sou para a plena realização, precipitação dessa energia maior. Somos agentes transfiguradores de todos os elementos de memória que nós conhecemos como karma. O karma nada mais é do que uma memória impressa num plano de tempo, quase sempre estruturado em níveis emocionais e mentais inferiores. Mas cabe a nós, dotados de uma consciência desperta no amor, sabedoria, sermos um instrumento de dissolução kármica, onde anulamos os efeitos nocivos dos mentais humanos degenerados, desfigurados pelo desejo, pelo ego, pelas vaidades. É um eterno desafio. A vida nesse plano é um grande jogo. Jogamos, mas como todos sabem, a grande maioria não sabe jogar. É difícil jogar. Olhamos apenas a peça que eu sou, mas não conseguimos olhar o tabuleiro e o todo das peças que o compõem. O sentido de cada peça nesse tabuleiro e o porquê as coisas são assim. E é por isso que nós nos dedicamos tanto em nível interno a precipitar através de instrumentos uma oportunidade para o despertar dessa consciência, para o clarear das ideias, para que o homem não se sinta aterrado, mas que ele possa voar e que não haja limites a esse homem, que ele não se sinta preso, amarrado, mas que ele apenas seja a vontade expressa de Deus, o amor manifesto de Deus, derramando esse bálsamo da vida em cada criatura. Isso é abençoar a vida, meus filhos. Isso é gerar um movimento de renovação constante. Sairmos dos impulsos que nos prendem sempre ao ego, ao pequeno eu. A criança dentro de nós. A criança, como vocês já sabem, perversa, que nos prende em amarras emocionais, que nos coloca em papéis de vítimas. E quando o homem se coloca na vítima, ele se torna mau. O homem vitimado é sempre um ser mau. Porque, em primeiro lugar, ele não faz por ele. Ele quer que os outros façam. Em segundo lugar, ele odeia e inveja os outros, porque os outros fazem. Mas os outros fazem por eles. Mas fazemos tão pouco, meus filhos. Não podemos nos vitimar. Temos que ter a grandeza de sabermos que somos os canais e os instrumentos.
Filhos de meu coração, essa é a pior mensagem que eu trago nos últimos anos. Quando eu digo, vocês são os únicos responsáveis pela vida de vocês. Vocês plantam, vocês semeiam, portanto, e vocês colhem. E quando a gente prepara a terra para colocar a semente, a gente precisa cuidar dessa terra, cuidar dessa semente. Precisamos regar essa semente, nutrir essa planta que está germinando, para que possamos colher bons frutos. Não adianta só jogar a semente em qualquer solo, porque não vai nascer o que se sonha, o que se espera. Queremos milagres. Milagres não existem, mas existem homens dotados da matriz divina. Existem homens conscientes que são capazes de saber que são criadores e geradores, mas que é necessário amar e cuidar. Sem que a gente ame e cuide, nada adianta. Nada adianta. Falamos muito. E como falamos? Mas será que fazemos alguma coisa? Escrever livros, dar palestras, anunciar para o mundo o novo homem, a nova consciência. De que serve isso, se não praticarmos isso? De que serve querermos ser canal e instrumento da vontade de Deus, se desconhecemos a nossa própria vontade, porque nos rendemos apenas aos desejos efêmeros e passageiros do ego? A manipular os outros, a tentar conquistar ou conseguir apenas o que nos interessa ou nos dá prazer. Precisamos amar, amar e amar. Amor-sabedoria significa amor crístico. E o que o Cristo Jesus nos trouxe na terra foi a mensagem do perdão misericordioso e incondicional. O que o Cristo veio nos trazer foi justamente a misericórdia divina. Amai-vos uns aos outros. Como é importante essa condição de nos amarmos e de nos respeitarmos. Viver no grande coletivo, ou mesmo no micro, que é a família, é muito difícil. Porque todos manipulam a todos. Eis o jogo. Faz tempo que esse jogo existe. O jogo, a chantagem emocional, pressões de todos os tipos e ordens, para que a gente simplesmente continue a viver no mar da ignorância. A grande massa humana odeia aquele que realmente sabe alguma coisa. A grande massa humana inveja mortalmente aquele que sabe alguma coisa. E quando eu falo em saber, eu falo de sabedoria. Eu não estou falando de conhecimento. O conhecimento é parco e limitado. Mas a sabedoria não. A sabedoria é ilimitada. Pois ela percebe o movimento, o jogo, antes dele acontecer, em todos os níveis. Mas, meus filhos, vocês que estão sentados à direita de meu trono, que é o trono humano do tempo, vocês são sustentados também
pelo trono da vida e pelo trono da geração, e nutridos pela luz e pelo fogo dourado. Vocês fazem parte daquelas criaturas privilegiadas que recebem a graça do Cristo e que pulsa no íntimo de cada uma de vossas ou suas células. Em cada célulazinha, um pulsar crístico. Antigamente eu dizia que células, átomos, moléculas, elétrons, partículas subatômicas. E lá no interior das partículas subatômicas, os cientistas descobriram que existem 3 pontos de luz. A chama trina. O azul, o rosa e o dourado. É a trindade. Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho. A essência da trindade está no nosso mais íntimo. Hoje os cientistas já descobriram partículas menores que as moléculas ou as partículas subatômicas. Eu não sou cientista, desconheço, mas já ouvi falar dos quarks e deve ter muita coisa ainda mais inferior. Mas garanto que, por mais que os telescópios não, microscópios, aumentem de potência e o homem consiga enxergar a estrutura que o compõe, a estrutura da matéria, ele vai continuar enxergando esses 3 pontinhos de luz. As cores que nutrem e que sustentam a vida. A grande fraternidade branca, nossa grande companheira aqui, tem um exercício de meditação muito lindo, que nós há muitos anos compartilhamos, que é a meditação da chama trina, onde visualizamos no nosso peito, bem no centro do chakra cardíaco, uma chama de 3 cores, do lado direito azul, do lado esquerdo rosa e no meio dourado. A chama azul, vou repetir isso, a chama azul, ela se ergue quando sentimos o pulsar do nosso coração integrado a essa chama trina. A chama azul do lado direito se ergue por cima do nosso peito, por cima do ombro direito, passa por todo o lado do corpo direito, por baixo dos nossos pés, pelo lado do corpo esquerdo e retorna por cima do ombro esquerdo até o nosso centro cardíaco, lado direito outra vez. A chama rosa faz a mesma coisa, ela parte do lado esquerdo, por cima do ombro esquerdo, pelo lado do corpo esquerdo, por baixo dos nossos pés, passa pelo lado direito do nosso corpo e volta ao lado esquerdo do nosso sistema cardíaco. E a chama dourada? A chama dourada se ergue, resoluta, do centro do coração, do centro cardíaco, e sobe através da nossa laringe, saindo no centro coronário e nos dando uma volta pela frente, passando pela frente do nosso corpo, sai do centro coronário e passa pela frente do nosso corpo, desce por baixo dos pés, volta pelas nossas costas e até retornar ao topo da cabeça e descer ao centro cardíaco. Essa meditação deve ser feita com as 3 chamas circulando ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não consegue fazer. Dá um calor, dá uma energia. Eu já vi relatos de muita gente passando mal fazendo essa meditação. Mas o grande desafio está justamente no vencer o mal. O mal não é a meditação ou a energia que ela provoca. O mal é o que nós carregamos no nosso íntimo. E que não quer desabitar o nosso tabernáculo sagrado, o nosso corpo. E quando conseguimos ativar a essência da meditação da chama trina, nós iluminamos e filtramos todos os nossos canais. Não fica um único canal sem que seja filtrado por essas 3 cores.
por esses 3 raios: azul, rosa e dourado. E quando isso acontece, meus filhos, o nosso corpo se transforma numa chama trina gigantesca. E do topo do nosso centro coronário, um raio de luz branca cristalina atravessa o centro da chama dourada e se ergue ao infinito. E nós chamamos isso de chama quádrupla, porque é a ação dos 4 primeiros raios. E quando o homem ativa os 4 primeiros raios na sua essência fisiológica, todos os demais raios se agregam por padrões magnéticos e energéticos, naturalmente. Eu não estou dizendo por acaso essa meditação ou relembrando ela. Eu quero que vocês a pratiquem. Eu preciso que vocês coloquem em prática essa meditação. Ela é uma bênção que a grande fraternidade branca universal trouxe aos homens encarnados nesse planeta. É uma limpeza na estrutura molecular. Desagrega os padrões kármicos. Libera as estruturas negativas, astrais, pegajosas, nojentas, que teimam em travar o homem em subplanos negativos. Quebra, corta todas as linhas e projeções astralinas, pensamentos e energias negativas provocadas por pessoas que ainda não encontraram o caminho da luz, que é o caminho da consciência. Pessoas essas que, infelizmente, dominadas pelo inconsciente coletivo, são praticantes do mal. Porque o homem sem consciência é mal. Porque o homem sem consciência é vítima, é coitadinho, portanto mal. E nós precisamos assumir o grau do mestre, do Senhor portador e sustentador da luz. E a chama trina ativada, ela limpa e purifica os nossos corpos. E quando a chama quádrupla nasce dessa chama trina e ascensiona através do nosso centro coronário ao infinito do universo, a nossa alma se desprende definitivamente do nosso veículo biológico e conecta novamente a nossa essência com o Espírito e com o grande Logos, Deus. Formamos uma ponte viva de comunhão e de conexão com o sagrado. Meus filhos, uma coisa que nós precisamos aprender urgentemente para nos livrarmos das estruturas que hoje nos amarram é o pensamento. As palavras sem sentido, um pensamento solto, vazio, que não carrega ética nem valor, palavras que quase sempre não têm uma razão construtiva ou amorosa. Nós precisamos focar a essência dentro dessa dimensão da luz que eu sou. De novo, a grande fraternidade branca, através do nosso querido mestre ascensionado Jesus, nos traz a mensagem do Reia Hasher Reia. Eu sou aquele que é, eu sou o eu sou. Assumir esse grau é parar de querer ser o que o outro é parar de invejar o outro, é parar de questionar ou julgar o outro. Temos que mergulhar na dimensão do que eu sou. E a partir dessa estrutura eu sou, de posse novamente da Trindade, na medida em que nos conectamos com o todo da vida através da chama quádrupla,
nós enxergamos o jogo. Mais do que isso, meus filhos, nós compreendemos cada movimento das pessoas. Nós compreendemos o todo das manifestações. Nós entendemos os 4 pilares do conhecimento humano: arte, ciência, filosofia e religião, naturalmente, sem esforço algum. Passamos a incorporar isso dentro da nossa matriz, porque faz parte da matriz, esse é o nosso código original. Estão entendendo? Se eu tenho um código original que está na minha matriz, eu só preciso relembrar, eu tenho que me reconectar. E como me reconecto? Através da Trindade. E a Trindade estabelecida, eu acesso a grande chama quádrupla. E a partir daí eu me livro completamente dessas linhas. A triste notícia, meus filhos, é que por mais que a gente consiga fazer isso, nós ainda vivemos aqui. E viver aqui significa viver com as diferenças, com a maldade, com a inveja, com a raiva, com o ódio, com a discriminação de todo tipo. Viver aqui é um desafio a qualquer criatura. Perguntem para um ser divino ou iluminado, ascensionado, se ele ousa descer nos umbrais ou nos infernos. Ele não vai. Ele vai mandar os seus colaboradores, mas ele não vai. Luz e sombra não combinam muito bem. Na verdade, luz e sombra são reflexos, um de cada um, ou de cada um, mas nenhum quer se misturar com nenhum. A luz é melhor que a sombra e a sombra é melhor que a luz. Esse é o pensamento no mundo que nós estamos. E as hierarquias, sabendo do perigo que é misturar luz e trevas, não se misturam. E é por isso que é tão necessário conseguirmos integrar a consciência humana encarnada dentro de um trabalho de despertar, para podermos, com isso, gerar uma ponte, uma matriz, aonde, novamente, as hierarquias sagradas tenham acesso aos níveis mais densos, mais obscuros. Vocês gostam de ganhar as coisas, mas vocês não gostam de ter que ir atrás delas. Com o tempo, um trabalhador da luz é um trabalhador que nutre e trabalha por amor. Ele ama o que ele faz. Ele se apaixona pelo que ele faz. E ele, na verdade, não vai se preocupar em trabalhar ou enfrentar qualquer dificuldade para chegar onde ele precisa chegar. Mas a grande maioria das pessoas, não. A grande maioria das pessoas vai porque é obrigado. Faz porque não tem outro jeito. Esse não é o caminho. O caminho que nós temos que ter é o caminho da realização. O caminho que o Círculo da Chama Dourada, desde a época do núcleo holístico, o Círculo da Chama Dourada venha pregando e nunca foi entendido. O aprender fazendo. Aprender fazendo é condição sine qua non. Palavrinha. Nós precisamos praticar o parco conhecimento que nós temos. Colocar em ação no dia a dia. E quando eu falo conhecimento, eu falo de conhecimento em nível interno.
pratiquem, porque isso vai gerar os movimentos de abertura, nutrir as células cerebrais, neurônios, não é o suficiente para ativar as pontes que nos conectam com o divino e com o sagrado. O entendimento do divino, do sagrado, que nos torna um ser iluminado, está num outro nível, em um outro grau. Por isso, o aprender fazendo é necessário. Encontramos pessoas humildes e simples, sem nenhuma bagagem acadêmica, com um conhecimento fantástico e com um grau de iluminação inexplicável. Ah, mas isso é de outras vidas, não é? Não é. As outras vidas podem até influenciar, trazer a pessoa até ali. Mas vocês sabem, meus filhos, que cada um é responsável pelas suas decisões. E a cada dia nós temos que tomar dezenas de decisões, centenas de decisões, em um único dia. Como tomamos as nossas decisões? De que forma procedemos? As decisões são conscientes, observando o todo do jogo, como uma projeção total, ou é apenas uma decisão tomada no umbigo, no nosso ego, na nossa vaidade? Nos dias de hoje é difícil separar tudo isso. As pessoas não compreendem exatamente como é possível ser feito isso. As pessoas perguntam, mas como eu faço isso? É por isso que tem a velha e boa expressão do aprender fazendo. Não há técnica para isso. Há prática, a realização diária, constante. Essa prática é fundamental. Eu ouço filhos meus e pessoas que eu conheço dizer: eu não pratico, eu não preciso meditar, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo. Elas são autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Se eu não estiver na conexão do que eu acabei de citar aqui antes. O autossuficiente é aquele que se conecta novamente como uma ponte viva. Eu sou a ponte. Eu posso estruturar a Antacarana, que é uma ponte entre o quaternário inferior e o ternário superior. Mas isso ainda é insignificante, perto de eu me tornar a soma de tudo isso. E para eu me tornar a soma de tudo isso, eu tenho que ser a expressão da chama quádrupla, irradiando em direção ao infinito. Aqui e agora. Dentro de um estado de consciência irradiante, em tempo integral. A dificuldade, meus filhos, de fazer isso é porque a gente vive nesse plano. Viver nesse plano faz com que a gente se incomode todo dia com o vizinho, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, com o colega de trabalho. Nós nos incomodamos todo santo dia. E aí, a gente bloqueia. Tem uma expressão que eu digo que quanto mais eu envelheço, mais eu emburreço. Porque quando a gente é jovem, a gente tem disposição, coragem, determinação, aí não tem medo, porque a gente não aprendeu a duras penas ainda. Então a gente encara o desafio. Mas quando a gente já levou algumas carraspanas, algumas cacetadas, já deu de cara na parede, a gente tem medo. E a gente sabe que dói, e o preço é alto, a gente não vai. E a gente vai tirando o time de campo. E vai se encolhendo. Aí as pessoas vêm lá e me dizem, mas eu queria ter meus 20 anos, sabe, fazer as coisas daquele jeito.
Não importa a idade que nós tenhamos. Eu posso ter 80 anos, mas eu tenho que manter o meu espírito dentro dessa dinâmica. Tem coisas que um jovem de 20 anos faz que eu não posso fazer, porque o meu corpo não acompanha e porque eu sei que é idiotice. Agora, tem coisas que um jovem de 20 anos faz que normalmente eu não faço, porque eu não tenho mais coragem de fazer. Mas eu nunca perco a minha coragem se eu no dia a dia pratico o que eu preciso praticar, que é a minha consciência. Então, o nosso desafio no Abençoando a Vida é gerar consciência de libertação, consciência de maior maturidade para o jovem e consciência de maior entendimento da maturidade para aquele que é mais velho. Porque de nada adianta eu aparentemente ser maduro se a minha prática não é de um ser maduro, mas de um velho, que já não ousa mais nada, que já não faz mais coisa alguma. Então, eu preciso fazer muita coisa. Mas muita gente confunde a juventude e a velhice com uma série de coisas dentro do jogo do ego. Cuidado. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de ego. Eu estou falando de estrutura de manutenção do impulso de amor que nos dá coragem para enfrentar seja o que for. E isso é um estado de consciência imenso. Não mais o estado de maturidade, onde vai no impulso e tanto faz porque eu não tenho nada para perder. Mas quando eu alcancei uma determinada idade, eu tenho muita coisa para perder. Eu acho que eu tenho. No fundo a gente não tem nada para perder. Porque quando a gente acha que tem alguma coisa para perder, a gente sofre. E o sofrimento invalida o esforço. O sofrimento faz com que não vale a pena tudo isso. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a vida, ela é feita de um eterno fluir e refluir, expansão e contração. E é por isso que nós temos que nos colocar de outra forma. E é o que a gente vem precipitando através desse templo, desse santuário, através de cada um de vocês no dia a dia, mesmo vocês se darem conta. Mas a vontade que eu, como pai do coração de vocês, tenho é de que cada um desperte. Antigamente eu ficava muito mais frustrado do que eu fico hoje. Ficava muito frustrado. Nossa, me lembro que eu me decepcionava com as pessoas. Aí eu me decepcionava comigo mesmo. Mas eu sou uma droga. Não sei ensinar, não sei compartilhar as coisas. Sabe, meus filhos? Faço isso não. Cada um é responsável por si mesmo. Uma coisa que eu aprendi é fazer o jogo. Quando alguém joga comigo, eu jogo com ele. Quando nós estamos no contexto da matriz universal, onde eu e Deus somos uma única coisa, cada elemento de vida, ou seja, cada criatura viva, faz parte de mim. Quando essa criatura, ela projeta, seja qual for pensamento, sentimento ou atitude, não importa onde ela esteja, ela impulsiona isso no meu íntimo, gera eco no meu interior. E naturalmente, esse eco é devolvido. E é isso que as pessoas precisam aprender. Eu devolvo o eco. Só que como eu vou devolver esse eco? Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu devolvo ele na mesma matriz
da qual eu recebi, ou eu devolvo isso na matriz da qual eu fui criado e concebido? Eu fui criado e concebido na matriz do amor incondicional. E o amor incondicional, ele vai sempre devolver amor. Quando qualquer energia contrária ao amor se aproxima dele, essa energia se transforma, num primeiro momento, em ódio. Não sei se vocês já pararam um dia para pensar, mas quando uma pessoa em desarmonia se aproxima do amor, a primeira coisa, ela se sente agredida. O amor ou a luz agride aquela pessoa que está em sobrecarga, que está na sombra, está no desamor. E isso se transforma em ódio, raiva. É uma coisa incontrolável. A pessoa não consegue controlar, nem sabe por quê ela está sentindo aquilo. Mas ela sente. Ela sente ódio, raiva, inveja e fica naquela história. Mas ao mesmo tempo, ela não entende. É só amor. Porque quando uma energia contrária ao amor se aproxima do amor, o amor refina o ressentimento que é projetado, emanado, e devolve através do amor. E esse amor, quando toca no desamor ou no ressentimento, uau, que reação! Que reação! Isso gera crise. As pessoas entram em crise. O primeiro momento, então, é ódio, raiva, confusão, crise, desajuste no dia a dia, na vida. Mais adiante, as pessoas tentam compensar. Elas tentam equilibrar isso. Elas saem do ódio, da raiva, da inveja e tentam conquistar. Essa conquista se dá através de uma série de elementos. Mas sempre é falso. São elementos falseados, projetados sempre por esse ego, que não quer desocupar o trono. Esse ego gera sentimentos de projeções. Nossa, podia citar tantas coisas. Uau! E é uma falsidade tão grande. E aquele mel todo falso. É horrível. Depois que isso não dá certo, aí começa a cair a ficha. Aí vem a verdadeira dor interna. E essa dor interna, ela vai se transformar no amor. Definitivamente. Mas olha o movimento que isso tudo tem que gerar. Então, quando nós sustentamos ou irradiamos em nível planetário uma energia de amor incondicional, o que nós temos de retorno? Ódio, raiva, nojo, revolta. Lá vem aqueles brega, vem aquele chato de novo, querendo nos tirar dessa zona de conforto que a gente está. Eu repito, depois desse sentimento, para vocês guardarem isso, depois do sentimento de agressividade, que vem mesmo, é agressivo, é um ataque. Depois disso, vem a tentativa da sedução, que eu não usei essa palavra antes, mas é exatamente isso. Muda o jogo, aí eu fico bonzinho, eu já não estou mais raivoso com quem está me emanando amor, mas eu estou tentando seduzir.
Eu quero enganar o amor com a minha falsidade, com o meu ódio enrustido, com a minha raiva enrustida. Mas eu não demonstro. Eu sou amável, doce, generoso, quero agradar, quero... Sabe aquele bonzinho? Aí, depois, é que vem o processo. Eu já disse, quando não dá certo isso, a dor. Aí vem a dor. Aí a dor é verdadeira, a dor ela é profunda. Por quê? A raiva não deu certo, a falsidade não deu certo. Esse é o jogo do demônio. Não de Lúcifer, tá? Do demônio. Aí vem a dor. Porque pela primeira vez o demônio percebe que ele não consegue iludir o amor. E ele não consegue vencer o amor. Aí ele começa pela primeira vez a sofrer. Porque o mal, ele existe porque ele tem medo de amar. Porque ele não quer sofrer. Mas inexoravelmente ele vai ter que sofrer. Vai ter que ter dor para entender o amor. Não tem outro caminhar. Então, não deu nada certo. Ele descobriu que não adianta. Nada do que ele vai fazer vai funcionar contra o amor. Contra a luz e a matriz divina. Aí ele se frustra completamente. Entra numa crise interna de pura dor e sofrimento. E aí ele expurga o demônio de dentro dele. E aí, feito isso, só depois disso, ele vai começar a olhar com simpatia aquele que irradia o amor ou a luz. Ou a verdade que emana da mente e do coração de Deus. Olha que interessante. Mas esse é o caminho. E não tem. Todo mundo passa por isso, gente. Todo mundo passa por isso. E o que eu tenho aprendido nesses anos, todos, é que aparentemente é mais fácil ser refratário ao amor. Aparentemente é mais fácil ser refratário ao amor. Sabe quem me ensina isso? Vocês. Sabe quem me ensina isso? Vocês. Vou repetir isso bem claramente. As pessoas, incluindo o grupo aqui, aliás, é onde eu bato primeiro, né? São 100% refratárias. A raiva, o ódio que eu recebo é um negócio impressionante de vocês. Incrível. Eu fico impressionado às vezes olhando para esse negócio. Uau! E lembrem que cada um de vocês representa uma parcela da humanidade, porque esse grupo é estruturado dentro de 21 zonas energéticas de sustentação da vida planetária humana. Vocês representam a frustração desses 21 pontos de força. E vocês projetam essa energia. Eu sou o inimigo de vocês. Tenho sido o inimigo, o chato, sabe? Que fica gerando e expandindo amor. Nesses anos, eu ouvi muito o quanto eu sou ditador, o quanto eu sou agressivo, o quanto eu sou grosso, o quanto eu sou um monte de coisas. Não é verdade. Eu não sou agressivo, eu não sou grosso. Nunca fui. Mas as pessoas fazem essa leitura porque elas refratárias à energia de amor que eu emano precisam ter uma desculpa por sentimento que elas têm e elas não conseguem explicar.
Mas também não tenho sangue de barata. Ninguém tem. Mas mesmo assim, gente, e a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu multiplico a dimensão de amor que eu precipito. Pelos graus de energia luminosa que as hierarquias sagradas têm comigo compartilhado. O que é uma grande bênção. E ao mesmo tempo, não. É claro. Vocês sabem o que se faz com luz, né? Já acabei de dizer. Vocês sabem o que fizeram com Jesus, né? Vocês sabem o que fizeram com Gandhi. Vocês sabem o que fizeram com esses homens que de alguma forma irradiam alguma coisa. E em qualquer nível. Se tu irradia uma energia boa, pronto, já deu. Tu já é uma pessoa esquisita. Já não serve para o grande grupo. Mas eu vou continuar emanando amor. Porque eu sou amor, sabedoria. Eu sou o Cristo vivo, andante na Terra. E por mais que as pessoas que ouçam isso, porque isso vai para o áudio, por mais que as pessoas que venham ouvir isso, por isso eu estou falando por quem está me ouvindo nesse momento, não só nesse grupo, por mais que tenham dificuldade de entender como um homem é capaz de dizer que é um Cristo vivo e andante na Terra, todos nós somos Cristos. Só precisamos nos colocar no grau. Aceitar a herança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos a luz. Deus não está no céu, está dentro de mim. Eu e Ele somos um. E é essa a condição que eu tenho que ter. Mas enquanto ser humano na carne, eu não consigo mudar o outro. Porque o Pai que está em mim concebeu a cada um dentro de uma estrutura única, para ser um Cristo único, um Deus único. E a soma de todos nós ser o Criador, a geradora. Deus é isso tudo, gente. Essa multipossibilidade. Mas não vamos ter medo de amar. Cristo nunca teve medo de amar. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Mesmo ele sendo crucificado injustamente, ele perdoou. Esse é nosso papel como canal de luz e instrumento de cura. O nosso papel é perdoar, é amar incondicionalmente. Amar, amar e amar. E não importa se os outros se incomodam com isso. Não importa se os outros olham para a gente com inveja ou com não entendimento. Não importa se os outros nos fuzilam de todas as formas e maneiras. O que importa é que eu e Deus somos um. E eu sou a vontade e o amor expresso e manifesto de Deus Pai e Mãe, irradiando isso. E vocês são meus filhos do coração, aqui, presentes, me auxiliando a sustentar no tempo uma vida melhor, através de uma geração consciencial melhor elaborada, em todos os aspectos e sentidos. Isso é poder abençoar a vida. E é isso que nós fazemos. Abençoar a vida. Abençoem a vida. E se quiserem destruir a minha, quero que vocês saibam, vou amar vocês ainda muito mais.
muito mais. Amor, amor e amor. Sem nenhum tipo de comparação, se passaram 2000 anos. E Jesus está mais vivo do que nunca. Muito mais do que na época dele. Então um corpo físico não é barreira para coisa alguma. Mas a vida, ela é capaz de expressar o ilimitado. Somos imortais. E aonde quer que eu esteja, em qualquer tempo, espaço ou dimensão, amor. Amor é amor. E como diz o nosso querido, meu querido irmão, nosso querido pai também, Guiné de Aruanda, a vida é linda. A vida é bela. E é isso que nós temos que expressar. Viver e amar. Amar e viver. Saibam que as projeções que vocês emanam, através da mente de vocês e do coração de vocês, gera eco, meus filhos. E esse eco, ele tem um preço. Nunca é de graça. Nunca, jamais, em tempo algum. Mas é por isso que também existem criaturas na Terra que aqui estão para justamente transformar essa energia e abrir vórtices, portais, portas para mais uma vez reconectar o homem ao seu sagrado e ao seu divino. Despertar o homem desse eterno sono. Porque o homem está dormindo essa vida na carne. Isso aqui é uma expressão de um sonho. O homem sonha. Despertem, ó criaturas humanas. Acordem. Percebam a realidade. O papel fundamental de serem exatamente o que vocês são. Nem mais e nem menos. Aí sim, todos sem exceção serão autossuficientes na sua própria essência, porque estarão na sua origem, no seu meio e no seu fim. O princípio, o meio e o fim se fundem com o tempo e se realizam no agora. Essa é a nossa jornada e a nossa caminhada. Não importa os credos, as religiões, as filosofias, não importa as técnicas, não importa. O que todos procuram é a liberdade do entendimento, a vida plena de amor e um sentido de paz. É o que todo mundo quer, sem exceção. Perguntem a quem vocês quiserem. É sempre a mesma resposta. E para se chegar aí, o único jeito é se despir e se olhar por inteiro em todos os sentidos e aceitar o amor. Aceitar o amor. Repetindo para que todo mundo guarde, não aceitamos o amor e odiamos. Não entendemos
o sentido do ódio, que não é capaz de corromper o amor, e dissimulamos, jogamos, nos fantasiamos, representamos, enganamos. E quando percebemos que nem o ódio e nem Maia são suficientes para vencer a verdade do amor, aí sofremos a própria dor do termos que nos olhar e nos aceitar como somos. E é nesse momento que o pai e a mãe mais uma vez nos recebe de braços abertos e nos coloca no caminho. Que a gente saiu porque a gente achou que era mais. Todo mundo acha que a vida é mais. A vida é mais, mas é dentro, não é fora. É aí que temos que trilhar a verdade. Essa é a mensagem de hoje para vocês, filhos de meu coração, que vocês consigam compreender isso, que vocês sejam fortes para encararem o ódio e a raiva alheia, porque canais de luz vocês são, instrumentos de cura vocês são, que vocês sejam fortes para e tenham amor, sabedoria para o entendimento das falsidades, para o entendimento dos jogos, sabe? Daqueles que se dizem amigos, daqueles que alisam, daqueles que falam palavras bonitas, mas que na verdade os estão apunhalando pelas costas. Que vocês tenham amor, sabedoria para entender e compreender tudo isso, e sem nenhum tipo de rancor, medo, ódio, impulsionem cada dia mais amor em todos os sentidos, para que todos despertem na dor o sentido real da consciência amorosa. Esse é o retorno do filho pródigo à casa do Pai. Aqueles que me escutam, que não fazem parte desse grupo de trabalho, que possam abrir as suas mentes e seus corações e que possam estar aptos a receber o amor. Amor incondicional, no todo do seu ser, no todo da sua vida. Porque nós aqui estamos, sem nenhum tipo de medo ou de receio, e de irradiar cada dia mais o elixir ou o bálsamo da vida, preenchendo a vida com a vida. O despertar da consciência viva do Eu Sou. Amor, sabedoria a todos. Assim, declaro encerrado esse trabalho. Hanse, Hridaya, Re.